Eu quero meditar na palavra do Senhor hoje com a querida igreja, num texto sagrado que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, o versículo é o de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3. Nós vamos ler um pequeno versículo para podermos estar então meditando a respeito daquilo que Deus tem para conosco nesta noite. Você que tem facilidade em achar o texto sagrado, se tem alguém ao lado aí com alguma dificuldade, você pode estar ajudando esse querido irmão. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Eu vou ler mais uma vez. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Pai, esta é a Tua palavra. A Tua palavra é inerrante, a Tua palavra, como diz em Isaías, é como a chuva e a neve que cai, e ela tem um propósito. Por isso, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui possamos receber a Tua palavra que nos consola, que nos admoesta, que nos corrige, que nos dá direção, que nos dá sabedoria, e que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite ainda mais abençoados do que quando entramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia ela vem nos dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Tanta coisa na vida nós negligenciamos, muitas vezes. Se você olhar um pouquinho para trás, no retrovisor da sua vida, você vai ver que algumas coisas você negligenciou no passado e até você se arrepende por não ter tomado uma outra atitude. E em razão dessa negligência, algumas portas se fecharam. Algumas portas, elas se fecharam e não tem mais a possibilidade de abrir. Porque quando nós negligenciamos algo importante, nós perdemos as oportunidades. Então nós negligenciamos às vezes um estudo, negligenciamos ter terminado uma universidade, termos terminado um curso técnico, negligenciamos um trabalho que nós poderíamos ter feito, tantas coisas na vida. Negligenciamos as orientações que muitos dos nossos pais deram para nós e nós não atentamos para isto, e hoje muitas vezes pagamos um preço por isso. Isso é bem uma verdade. Mas a palavra de Deus aqui, ela vem dizendo que nós não devemos negligenciar tão grande salvação. Porque a coisa mais importante na vida de um ser humano é a salvação que Deus nos deu. Não existe nada, absolutamente nada nesta vida que nós possamos alcançar, ganhar, conquistar, que seja mais importante que a salvação, que o direito que nós temos de morar no céu é a eternidade com Deus. A vida, ela é muito curta. Se você começar a lembrar agora de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás, você vai falar, meu Deus, como o tempo passa rápido, como as coisas acontecem rápido conosco. E nós não podemos negligenciar isto. A salvação, é bem verdade, que é uma atitude de Deus para conosco. Jesus, ele diz lá em João 6,44, quando ele fala assim, que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Deus nos leva até Jesus, e Jesus no versículo 33 do mesmo capítulo, ele diz, aquele que o Pai me trouxer, de forma nenhuma lançarei fora. A salvação é a misericórdia de Deus que se manifesta a nós, pecadores, a nós que caímos, que nascemos com a natureza pecaminosa, que não, nascemos inimigos de Deus. E Deus, num ato de amor, como o pastor Paulo, se eu não me engano, falou aqui, ele citou e deu a entender ser a passagem bíblica de Romanos 5,8, onde a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, e Deus então, Ele manifesta a sua graça, a sua glória, a sua condescendência. A palavra condescendência quer dizer que uma autoridade maior, um ser maior, alguém com poder maior, se abaixa para socorrer o menor.
Deus, ele aplicou a condescendência na nossa vida quando Jesus Cristo vem à terra. Mas a deliberação de Deus, a determinação de Deus para que houvesse essa salvação, ela não acontece a partir da queda no Éden. Às vezes nós pensamos que Deus, ele resolveu elaborar um plano salvífico quando Adão e Eva caíram. E na verdade isso aconteceu muito antes. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Antes que todas as coisas existissem, houve um decreto de Deus, aonde o Filho derrama o seu sangue para que nós pudéssemos ser alcançados por esta maravilhosa graça. Quando Jesus morre na cruz, se completa aquilo que está escrito em Gálatas: vindo a plenitude dos tempos. Quando Jesus morre na cruz, executa-se literalmente um ato que aconteceu na eternidade, antes que todas as coisas existissem. E isto é muito maravilhoso, isto é a expressão, é um axioma. Axioma quer dizer, é a prova irrefutável de que Deus ama a cada um de nós. Às vezes você entrou aqui cabisbaixo, triste, por algum motivo, alguma coisa que possa ter acontecido ainda hoje mesmo, ou durante essa semana, ou lutas que você vem passando, e as lutas mais doloridas são as lutas que nós travamos com os próximos, com o pai, com a mãe, com o filho, com um parente próximo. Mas Jesus, ele já vem dizendo isso. Então, nós que conhecemos a Bíblia, nunca somos pegos de surpresa. Usando um palavreado mais popular, nós que conhecemos a palavra, nenhum de nós entramos numa canoa furada, dizendo: eu não sabia que isso aqui era assim. Todos nós sabemos das dificuldades, das lutas que existem na vida em ser cristão. Em nenhum momento a palavra de Deus vem dizendo que ser cristão, que seguir a Cristo aqui na terra é um mar de rosas. Muito pelo contrário, Jesus disse que nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. E Jesus, ele diz que esse mundo jaz no maligno e que nós devemos ter bom ânimo. As dificuldades existem, mas com essas dificuldades acontecendo, mesmo com elas acontecendo, nós continuamos firmes na fé, porque nós não negligenciamos tão grande salvação. Agora, a salvação, eu coloco ela como algumas etapas que acontecem em nossas vidas. E eu classifiquei aqui como 4 etapas da salvação. Poderiam ser mais, mas pelo menos 4 etapas nós precisamos meditar, porque é importante que nós entendamos o que é a salvação. Nós precisamos entender qual é esse processo, o que representa a salvação, como Deus elaborou, como as coisas acontecem. Porque senão nós nos tornamos somente religiosos, nós acompanhamos os acontecimentos, como alguns sectários acompanham, sem entender o processo. Então nós precisamos entender, espera um pouco, o que é a salvação, o que representa, como que ela acontece, qual é o passo a passo da salvação. E aí eu coloco e classifico ela em 4 etapas que são as seguintes: a propiciação, a justificação, a redenção e a regeneração. Isso daí é uma coisa que nós precisamos entender. Hoje, a chamada teologia da prosperidade não fala sobre isso. As pessoas entram na igreja, às vezes ficam um tempo convivendo em um grupo religioso e não entendem o que é propiciação, não entendem o que é justificação, o que é redenção, o que é regeneração. E é exatamente por isto que muitos estão valorizando mais o que Deus pode nos dar do que o que Deus é. Isto nos leva a termos alguns conflitos com Deus. Pode levar as pessoas a terem alguns conflitos no seu relacionamento com Deus. As pessoas não entendem muitas vezes que o principal ganho do ser humano, como eu falei no início, é nós temos o direito de morar no céu. Isso aqui é muito rápido. Quando nós falamos de propiciação,
nós falamos então do sangue derramado. O que é a propiciação? A propiciação é o sacrifício. A propiciação é o derramado sangue. A propiciação é uma oferta, é um presente, é uma dádiva que Jesus ele deu ao Pai para aplacar a ira de Deus contra a humanidade caída. É por isso que nós falamos, o sangue de Jesus tem poder. Por que o sangue de Jesus tem poder? Porque ele foi derramado, um sangue puro, imaculado, diferente do sangue dos bodes, dos animais, das ovelhas, dos touros. O sangue de Jesus, ele aplacou, ele agradou, ele presenteou-nos a nós e a Deus, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus Pai. É a justificação. A propiciação, ela é o ato principal, é o start, é o início. Não existe salvação se Jesus não derrama o seu sangue. Não existe. Deus, antes que Jesus encarnasse, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. O capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala somente sobre ressurreição. Não fala de reencarnação, ele fala de ressurreição. Jesus encarnou no nosso meio, nos trouxe a propiciação, o sangue derramado, e a partir dali acontecem algumas coisas. Mas até que isto acontecesse, Deus inicia um processo sacrificial. O primeiro deles que aconteceu foi lá em Gênesis, no capítulo 3. Quando Eva percebe que estão nus, que eles cobrem as suas partes íntimas com uma folha de figueira, e Deus vê, e Deus sabe, e Deus os cobra, Deus sacrifica um animal, e a pele daquele animal é uma tipificação de Cristo, é uma tipificação do sangue que foi derramado daquele animal, para cobrir o pecado de Adão e Eva, e isso depois vem acontecendo. Quando nós olhamos para Levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 7, o sistema sacrificial, ele é institucionalizado por Deus. Mas isso não resolvia, irmãos. Não resolvia. É por isso que eu sou dispensacionalista. Tem gente aí que fala que não existe dispensação. Peraí. Se não existe dispensação, se nós não estamos vivendo uma outra dispensação, todos nós que estamos aqui, a começar de mim, teríamos que ter trazido algum animal hoje para o culto, para sacrificar. Como é que é esse negócio? É óbvio que existe um sistema diferente, é óbvio que nós estamos vivendo uma dispensação diferente, é óbvio que nós não participamos mais dos elementos da lei que acabou-se em Cristo. É por isso que Jesus, quando ele chama para a ceia, ele diz: eu vos faço com vocês uma nova aliança. Qual era a antiga aliança? A antiga aliança era a aliança do Sinai. A nova aliança é no sangue de Jesus. O sangue desses animais, eles cobriam pecados. É como alguém que varre um lugar e pega o tapete, levanta e joga a sujeira para debaixo do tapete. Mas o sangue de Jesus, ele apaga pecados, ele nos justifica, ele muda a história. E é por isso, irmãos, que existe um conflito ferrenho e constante entre pelo menos o cristianismo e o islamismo. O que é que o islamismo fala? No Alcorão. O Alcorão é o livro que dita a regra de fé do Islã. São 140 ayats, capítulos. Quase 6.000 versículos, aliás, 140 suras, quase 6.000 ayats, são versículos. O capítulo 4 do Corão, o ayat 157, diz que Jesus não morreu, que Jesus foi substituído. Todo muçulmano aprende isso, todo muçulmano defende isso, faz essa apologia. Jesus não morreu, Jesus foi substituído. Alá o elevou ao céu e transformou o rosto de alguém no rosto de Jesus. Por isso, os judeus estão em confusão. Está escrito isso no Corão. Você pode conferir depois na internet. Está lá, ou se você tiver um Corão, você vê lá. A coluna mestra do islamismo nega que Jesus tenha morrido na cruz.
Eles negam isto. Por que eles negam? Sabe qual é o último ser que queria que Jesus fosse para a cruz? O diabo. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. O diabo fez de tudo para que aquele momento do Gólgota não chegasse ao seu ápice. Nós vemos desde o início Jesus sendo perseguido, os pais de Jesus sendo perseguidos, os fariseus tentando inclusive jogar Jesus pelo precipício. Que absurdo. Eu vejo esses dias, em alguns lugares falaram assim, que houve festa no inferno, quando Jesus morreu na cruz. Aonde que a Bíblia diz isso, irmãos? Aonde que o inferno fez festa porque Jesus morreu? Primeiro que Satanás não está no inferno. Satanás ele está aqui nos ares, com as potestades que existem. A Bíblia não diz isso não, muito pelo contrário. Ele era o último ser que queria ver Jesus morrer na cruz, porque a morte de Jesus na cruz foi a martelada final de Deus no seu decreto que ele realizou lá em 1 Pedro 1,19, como eu disse. Lá no capítulo 19 de João, quando deram vinagre para Jesus, e ele tocou os lábios naquele vinagre, Jesus disse: está consumado. Todo o ato redentivo que Deus havia decretado se cumpriu na cruz naquele dia. O islamismo diz que não. O que a Bíblia diz? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo vem dizendo verdadeiramente: Cristo padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. No versículo 4 ele ratifica, e no versículo 14 ele diz: se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. A verdade é que Jesus morreu e ressuscitou, e o sangue de Jesus, ele cobriu, ele apagou, ele aniquilou os pecados e nos justificou diante de Deus. Mas se nós não entendemos isto, nós negligenciamos tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos. Quando nós olhamos algumas coisas acontecendo, você fala: como é que é esse negócio? Espírita comemorar Natal. Mas você fala: peraí. Eu não vou discutir a questão da comemoração do Natal, mas enfim, se os cristãos comemoram o Natal, que não é uma ordenança, ordenança é ceia e batismo, mas existe um fundamento de uma alegria pelo qual Cristo nasceu. E Cristo nasceu com um objetivo: ser o nosso Salvador. Mas se o espírita crê na reencarnação, logo ele embrulha o sacrifício de Cristo e joga na lata do lixo, porque a coluna mestra do espiritismo é a reencarnação. Então não tem motivo pelo qual a pessoa comemorar o nascimento do Salvador, porque para eles Jesus não é Salvador. Converse com o espírita. Ele crê em Jesus? Crê. Ele caminha com você? Caminha até a porta da cidade. Quando você sai para fora para ir para o Gólgota, ele não crê mais. Ele não acredita que o sangue de um ser, no caso Jesus Cristo, de um homem, na figura de Cristo, poderia remir os pecados de toda a humanidade. Ele não caminha contigo. A propiciação é o derramar do sangue, e quando nós entendemos isto, nós deixamos de negligenciar tão grande salvação. A segunda etapa da salvação é a justificação. A partir da justificação, é o momento que começa a identificação de quem é quem. O sangue foi derramado? Foi. Pela fé nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador? Recebemos. Esse sangue agora, misticamente, ele vem sobre nós. Por que eu digo misticamente? Porque é transcendental.
Porque quando uma pessoa vem aqui e entrega a sua vida para Jesus, não vem o sangue literalmente do céu sobre ela, mas misticamente, na autoridade da palavra, vem esse sangue e a justifica. A justifica. E a partir desse momento nós passamos a ser conhecidos por Deus. A partir desse momento há um diferencial no mundo espiritual de quem é quem. Há um diferencial de quem pertence a Deus e de quem não pertence, de quem é filho de Deus e quem não é. Todos nós somos filhos de Deus. Aonde a Bíblia diz isso? A Bíblia diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos nós sabemos o texto que diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E o versículo 13 é um pouco mais contundente. O versículo 13, ele vai mais além, ele diz que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da intelectualidade humana, mas nasceram da vontade de Deus. Se tornar cristão não é um ato de intelectualidade humana. Eu posso me tornar budista. Eu acho bonito o budismo, eu acho que eu vou ser budista. Olha, ser judeu, tem um monte, agora tem uma onda aí de judaizar a igreja. Eu vou começar a usar xalito, vou colocar kippah, eu vou numa sinagoga, ser judeu é bonito. Não, eu vou ser hindu, eu vou juntar o dinheiro, vou pegar um voo aí, vou lá na Índia, vou tomar um banho naquele rio podre, o Rio Ganges lá. Vou me tornar muçulmano. Quando aquela porcaria, coloque amor nas minhas palavras, daquela novela, o Clone, que a Rua de Esgoto apresentou, tinha aquela novela, que fazia apologia ao islamismo, teve muito cristão que achou bonito, que talvez, eu não sei se comprou o Corão, espera aí, tomar a atitude de ser qualquer religioso de qualquer outra religião, ela pode ser intelectual, meus irmãos. Mas a atitude de ser um cristão, de servir a Cristo, é uma ação sobrenatural de Deus sobre nós. É uma ação do Espírito Santo. Nós nascemos pela vontade de Deus, é o que diz a palavra. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. Há um diferencial no mundo espiritual. Quando Deus olha para a terra, Ele vê os homens como gafanhotos, mas quando nós recebemos esse sangue da propiciação, nós somos agora identificados, e Deus olha e diz assim: esse é meu, essa é minha, esse é meu, esse é meu, essa é minha, esse é meu. Nós somos identificados no mundo espiritual. Aleluia. 2 Timóteo 2,19, a Bíblia diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é esse selo? O texto diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É por isso, irmãos, que Romanos, capítulo 5, Romanos é considerado o quinto evangelho. Romanos capítulo 5 nos traz uma certeza de algumas coisas. Romanos capítulo 5 diz: sendo justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Nós podemos não ter paz com o governo. E quer saber de uma coisa? Nós nunca vamos ter. Para que a Escritura se cumpra. Eu gostei do pastor, a fala do pastor Firme aqui. Esses bandidos que tentam governar o nosso país, o que governaram, que fizeram o que fizeram, nós como igreja não podemos aceitar, não. A Bíblia diz em Romanos 12:2, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possa conhecer e saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso até não mudar o sistema, mas eu não me conformo. E enquanto eu não me conformo, eu vou ser uma voz profética. Não vou aceitar. Eu não vou. Romanos 5 vem dizendo isto. Romanos 5 está dizendo que nós temos paz com Deus.
É por isso que na vida do crente, nas dificuldades que nós temos, nos desafios, quais são os maiores desafios do crente aqui na terra, dos homens e mulheres, da humanidade aqui na terra? As dificuldades financeiras, os relacionamentos e a questão de saúde. É por isso que a teologia da prosperidade bate em cima disso. Você quer ganhar dinheiro? Vem para cá. Você dá o dízimo aqui e sai com uma carreta de dinheiro do outro dia para lá. Pragmatismo bíblico. Pragmatismo. É igual o camarada que vende telecena. Ele ganhou porque ele jogou. Se você jogar, você ganha também. Pragmatismo. Onde é que a Bíblia ensina isso? Eu dou minha oferta, eu entrego meu dízimo por gratidão a Deus. Gratidão, esse é o primeiro sentimento que eu como crente devo ter, porque eu nasci separado da graça, eu nasci para ir para o inferno. Ninguém nasce salvo. Quem é que nasce salvo? Ninguém nasce. Romanos 3, a partir do versículo 9 diz: não há quem queira, não há quem entenda, não há quem busque. Todos estão debaixo do pecado. Existe uma teologia aí que fala do universalismo. Não, Deus, no frigir dos ovos, no final das contas, vai deixar todo mundo entrar no céu. Não. O universalismo bíblico que existe é o de Romanos 3:23. Romanos 3:23 fala de universalismo. Fala que toda a humanidade está debaixo do pecado e todos carecem da misericórdia de Deus. Esse é o universalismo que existe. E nessa justificação, que é a identificação da nossa vida pelo sangue que veio sobre nós, nós então temos paz com Deus. E sabe qual é a grande maravilha disso tudo, meus irmãos? É aquilo que nós já falamos hoje, e citamos agora de pouco. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. Escute uma coisa. Todos nós que estamos aqui, todos nós, a começar de mim, todas as nossas relações, tudo aquilo que nós fazemos, tem uma relação de troca. Tem! Você come feijão preto porque você gosta. É uma troca. Eu não como muito feijão preto, como aquele carioquinha, né? São Paulo não tem costume comer feijão preto. Você usa camisa vermelha? Porque você gostou. A sua é azul, preta, amarela. A mulher que você casou por quê? Porque é bonita, por causa do perfume, talvez por causa da herança. Sim ou não? E você com ele, o sapato que você usa, a cor do seu carro, a motorização, a gravata, a água se está gelada ou não, é uma relação de troca. Você faz com uma troca, com uma barganha. O que a Bíblia diz é que Deus nos amou em que nós não tínhamos nada, absolutamente nada para oferecer para Ele, e mesmo assim Ele nos amou primeiro. Quando Ele olhou para mim, o que Ele viu em mim? Pecado, queda, depravação total. A queda, o homem só tem tendência para fazer o errado. Jesus, ele chega em Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não tentei ajuntar-vos como a galinha junta os pintainhos embaixo das asas, mas vós não quereis. Por quê? Porque o homem não quer. O homem natural, o que Paulo diz em Coríntios? O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Por isso que você prega para o seu primo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para o seu filho, para o seu patrão empregado, e entra por um ouvido e sai pelo outro. É o homem natural. Quando Deus abre o coração, ele: rapaz, eu nunca ouvi isso aí. Como é que é isso aí? Há um despertar. E aí a pessoa abre o coração. Meus irmãos, tem gente que conhece o Evangelho todinho, na intelectualidade, todinho, sem problema. Mas sabe qual que é a distância do céu
para o inferno? 40 centímetros. É da cabeça para o coração. Quase que eu faço o nome do pai aqui, hein? É da cabeça para o coração. Não adianta o camarada saber tudo da Bíblia, se Deus não abrir o coração, se não houver uma ação sobrenatural na vida dele. Aí ele se torna justificado. Aí muda. Aí nós entendemos as coisas de Deus. Aí nós começamos a entender a soberania de Deus. Nem tudo nós vamos entender, irmãos. Nem tudo. Existem coisas que nós só vamos saber na glória e outras não. Meu Deus, o tempo passa rápido demais. Em terceiro lugar, eu vou correr. Vem a redenção. A redenção é a restauração do ser humano diante de Deus agora. É aquilo que eu falei de Romanos 3. Quando você agora muda teu jeito de ser, Jesus vai mudando e você agora está justificado diante do Pai. Nós agora estamos justificados e mudamos o nosso jeito de pensar, mudamos o nosso jeito de agir, mudamos o nosso jeito de falar. A redenção, ela nos trouxe agora na presença de Deus de forma diferenciada. Nós estamos agora na condição de salvos, na condição que estamos caminhando com Deus. A redenção, ela jogou no mar do esquecimento, obviamente que é um jargão quase que evangélico isso, gospel, ou assim por diante, que nós falamos que Deus agora põe no mar do esquecimento aquilo que nós fizemos no passado. Fomos redimidos, fomos justificados, e a partir daí, então, nós não negligenciamos tão grande salvação. Não negligenciamos tão grande salvação. E para finalizar, quando nós olhamos para a salvação, nós olhamos para a regeneração. A regeneração é o processo de santificação. É aquilo que nós vamos construindo agora até aquele grande dia. O dia em que Jesus vem buscar a sua igreja, o dia em que nós somos chamados para nos encontrarmos com Deus. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos, nós vamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, aquilo que era do passado, não tem mais valor nenhum na nossa vida, nós estamos sendo agora reconstruídos por Deus. Estamos agora num processo de santificação, e não é que nós não pecamos mais, nós continuamos pecando, irmãos, porque nós continuamos tendo natureza pecaminosa. A diferença é que nós não pecamos com dolo. Às vezes nós perguntamos, qual é a diferença de pecadinho para pecadão? A maioria nos diz, nenhuma. Etimologicamente, pecado é pecado, mas na tipificação ele muda. João, ele escreve uma carta que não é evangelística. Ele escreve uma carta para a igreja. E ele diz assim, no capítulo 1, versículo 7, se dissermos que não cometemos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós pecamos. No capítulo 5, versículo 16, ele conta outra história. Ele diz assim, amados, se você ver algum irmão pecando pecado que não é para a morte, eu digo que ore. Porque há pecados que não são para a morte, mas há pecados que são para a morte. Sabe o que é o pecado para a morte? Na vida do crente? É o pecado de dolo. É o pecado intencional. É o pecado que traz as agravantes como num crime. No homicídio, você tem homicídio de culpa, negligência, imperícia, imprudência, e tem homicídio doloso, mesmo que seja dolo eventual, mas tem sagacidade, maldade, crueldade, premeditação. Traga agora isso para o pecado. Tem gente que está na igreja, que está até tomando ceia, mas peca com dolo. Como é que eu vou roubar a ferramenta dessa empresa? Tem câmera? Tem, não dá para levar. Qual é o horário que o vigilante está aqui? O camarada que é casado,
e tem uma aventura fora do casamento, e é crente, e diz que é crente, é pecado de dolo. Ele arquitetou, ele maquinou, ele combinou, ele construiu. Pecado doloso. No versículo 18 do capítulo 5, João agora diz: aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Ele está falando no gerúndio, quer dizer que quem é nascido de Deus, quem verdadeiramente é filho de Deus, quem reconheceu a graça, quem não negligencia tão grande salvação, tem gratidão por Deus e não vive na prática do pecado deliberado. Santificação. Isso muda na nossa vida. Isso faz a grande diferença. Não somos perfeitos, não somos, temos as nossas falhas. Eu tenho as minhas falhas. Mas uma coisa é nós pecarmos porque estamos nessa condição de natureza pecaminosa. A outra é como crentes nós pecarmos deliberadamente. Se nós fizermos isto, nós estamos negligenciando tão grande salvação. Eu gostaria de poder falar um pouquinho mais, mas eu vou pedir a gentileza de você se colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Pode ser, pastor? Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós nos reunimos na presença de Deus como igreja, a igreja é a instituição mais poderosa que existe na face da terra. Não existe nada, absolutamente nada, mais poderoso nessa terra que a igreja. É por isso que Satanás, ele quer ganhar adoração. E ele ganha até a adoração do mundo, dos negócios, de tudo quanto é coisa. Mas ele nunca vai receber a adoração da igreja. Porque a igreja adora somente a Jesus, a Deus. Você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está visitando essa igreja pela primeira vez, pela segunda vez, você que vem aqui há algum tempo, você está no melhor lugar do mundo. É o melhor lugar que você poderia estar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ser simpatizante do Evangelho não resolve o problema. A Bíblia diz que eu devo crer no meu coração que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos e confessar com a boca. E a partir daí eu sou salvo. Sabe o que custa para você isso? Nada. Somente você confessar, somente você entregar sua vida, somente você dizer: Deus, eu quero agora me tornar um filho de Deus, eu quero ter essa herança de morar no céu, daquilo que a Bíblia diz, que as ruas são de ouro. Você pode imaginar um negócio desse? Que no momento em que você fechar os seus olhos aqui, imediatamente você é recebido por Jesus. Irmãos, aquelas pessoas que estavam em Brumadinho, lá em Minas, ninguém estava pensando em morrer naquele dia. As pessoas estavam comendo, bebendo no refeitório da companhia. Outros estavam trabalhando, outros estavam fazendo alguma coisa, e de repente vem uma avalanche de 15 metros de altura de lama e sepulta mais de 500 pessoas. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Hoje é o primeiro dia. Eu não sei quantos anos você viveu. Eu já vivi 57, eu tenho 57 anos. E hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Mas ele também pode ser o último. E se ele for, para onde você vai? Aonde você vai se deparar na eternidade? Deus está lhe dando uma oportunidade. Eu não vim aqui para pregar um evangelho de terror, mas eu não posso sair daqui culpado pelo sangue de ninguém. Se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo nesta noite, se você não quer negligenciar tão grande salvação, basta você receber o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal. Se nós temos alguém nesta noite que tem esse desejo, essa coragem, essa decisão, basta aí mesmo onde você está, levantar a sua mão, e nós vamos orar por você. Nós seremos alguém. Você é livre para tomar essa decisão. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Dê um sinal aí com a sua mão.
Nós vamos orar por você. Talvez hoje seja o dia que Deus preparou para você mudar a história da sua vida, da sua família, através de você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Nós estamos com o nosso horário bem apertado. Temos alguém? Teríamos alguém que queira voltar aos caminhos do Senhor nessa noite? Talvez você parou por algum motivo, nós não sabemos e nem queremos saber. De repente você não está nem tomando a ceia. Não negligencie tão grande salvação. Não faça isso. Você é livre para tomar essa decisão. Temos uma vida aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Temos mais alguém? Senão nós já vamos orar por esse jovem. Você quer vir? Venha correndo. Não importa o que você fez hoje à tarde. Ah, pastor, eu tô com maço de cigarro no bolso. Eu tô com um pacal de maconha no bolso. Venha desse jeito. É assim que funciona. Deus quer te trazer uma nova vida. Deus quer mudar a história da sua vida. Não negligencie tão grande salvação. Hoje é o dia da salvação. Aleluia. Temos mais alguém? Senão nós já vamos orar. Realmente, estamos num aperto do horário. Eu vou orar por essas vidas. Como que é seu nome, jovem? Glória a Deus. A Letícia e o Sandro. Vocês estão recebendo a Jesus? Glória a Deus. Vamos orar por eles? Você repete a oração comigo, Sandro? Você repete, Letícia? Ore assim, ó. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu recebo o seu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, coloca, meu Deus, a tua paz no meu coração, porque a partir de hoje, o Senhor é o meu Deus, e eu sou o seu filho e filha. Amém, e graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, queridão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, rapidamente. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu vou pedir que você chegue perto aqui do altar, pode ser? Vem aqui perto. Todos nós, eu sempre digo assim, todos nós precisamos de oração. Eu preciso. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho netos. E se nós não oramos, nós corremos o risco de negligenciar tão grande salvação. Vem aqui, eu quero orar por você. De repente o inimigo quer apresentar a você uma armadilha esta semana, para você negligenciar a salvação, para você dizer, isso não tem nada a ver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, meus irmãos, nós não podemos retroceder. Nós somos chamados para vencer com Cristo. O Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Como eu falei, a igreja, ela tem autoridade. Talvez você está enfermo, enferma. Vem aqui, vamos orar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero orar pela sua família, para que Deus, através do Espírito Santo, visite a sua casa, e toda a legalidade que o diabo possa ter encontrado ali, seja nesta noite quebrado, arrancado, aniquilado, cancelado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore comigo, como se fosse o último momento de oração da sua vida, como se fosse a última oração que você fosse fazer. Clame a Deus, e Deus irá responder a tua vida.
Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na sua presença como igreja do Senhor e cremos na tua real presença aqui. Senhor Deus, olha pela vida daquele que entrou aqui hoje, meu Pai, talvez se arrastando, não acreditando mais, dizendo que já está com a sua fé acabada. Não, meu Deus, renova agora, meu Deus, a fé, renova, Senhor Deus, agora, traga, Senhor Deus, a realidade, tudo aquilo que os teus filhos pensaram que havia perdido. Nós oramos agora, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos. Meu Deus e meu Pai, nós repreendemos agora toda a enfermidade, nós repreendemos agora todo o mal, Senhor Deus, sobre os corpos, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, trazer a cura divina, em nome de Jesus. Senhor Deus, visita as famílias, visita as nossas casas, vai lá, meu Deus, agora, e muda a história desse casal, muda a história desse pai, dessa mãe, dessa família. Arranca, meu Deus, esse jovem das drogas, aonde ele estiver agora. Nós lançamos uma palavra de ordem, nós lançamos uma palavra profética, para a glória do teu nome, que haja, meu Deus, um renovo nessa família, para a glória do teu nome. Senhor Deus, abre as portas das finanças, que esta família possa receber, Senhor Deus, uma notícia abençoada esta semana, que portas sejam abertas, porta de trabalho, novos negócios, contratos sendo assinados, ó Deus, para a glória do seu nome. Senhor Deus, nos dá a paz que o mundo não pode dar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que agora, Senhor Deus, a tua paz invada esse lugar, e que nós possamos nos alegrar para a glória do teu nome. O Senhor Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Receba a paz de Cristo no seu coração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia! Quem já viu no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode, não sabe viver. Aleluia! Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Cláudio, eu glorifico a Deus que a palavra que o Senhor ministrou aqui é a palavra que é ministrada a todos os cultos. Que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Esta é uma igreja que vive a autenticidade da palavra, o evangelho da propiciação, da justificação, da santificação. Jesus te salva. Justificação, irmão, é mais ou menos assim: a gente cometeu uma série de erros e alguém vem nos acusar, só que Jesus libera um decreto dizendo: ela já está absolvido, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? E depois, comendo a palavra, sendo limpo pela palavra, nós somos santificados, deixando os velhos costumes e vivendo em novidade de vida. Então, eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus por essa palavra, porque eu nunca tinha escutado o pastor Cláudio, nunca. O Chagas, como meu amigo, e ele me referenciou, eu confiei. Que horas que nós passamos para ele, pastor Paulo? Era 8h10 mais ou menos. E deu para comer, e deu para mastigar essa palavra abençoada. E eu não conhecia, mas o Espírito Santo de Deus conhecia. Quantos estão saindo daqui abençoados? Dê o melhor glória a Jesus. Quantos querem que o pastor Cláudio retorne a essa casa? Dê um glória a Jesus. Então já está convocado, meu irmão. Deus te abençoe.